assumir a possessão eterna. Minha possessão eterna, mas que a vida, mas que amor, mas que tudo que eu conheço és meu Deus, meu Salvador, junto a ti, junto a ti, Jesus, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada da minha aqui, junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada da minha vida. Senhor Jesus Cristo, Tu és o verdadeiro Deus, o Deus que nós adoramos esta manhã. Senhor, entregamos o culto desta manhã nas Tuas mãos, Pai. Pedimos a Tua presença, Senhor, neste lugar. Que o anjo de Deus que pregou esta mensagem possa estar aqui presente para nos interpretar a Tua palavra. Sabemos, Senhor, que não podemos somente viver por pão, mas a toda a palavra que sai na Tua boca. Somos imperfeitos, Senhor. Pedimos, Senhor, perdão através do sacrifício do Calvário. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor Jesus. Pai, abençoa, Senhor, cada um de nós aqui. Abençoa, Senhor, este culto. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias
no livro do Eclesiastes, Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Na versão portuguesa, versículo 12 até 14, mas francês versículo 14 e 16. E a mesma palavra, mas o versículo está um pouco diferente. Francês 14 até 16, em português 12 e 14. Du reste, mon fils, dire l'instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études et une figure pour le corps, fatigue pour le corps. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 12, 14. E de mais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Que Deus abençoe a sua vida. Nós podemos sentar. Acabamos de ler a palavra de Deus. Quando o mestre Eclesiastes, professor, escreveu estas lindas palavras, o motivo para levar o homem na meditação ou na reflexão, tem que fazer reflexão
analisar a vida sua e a palavra de Deus. A palavra de Deus é o único modelo, o nosso espelho, que Deus colocou na nossa frente. Quando você se coloca à frente do espelho, lá vai ver que no meu rosto, aqui tem uma coisa, tem que tirar. O meu cabelo está sujo, porque o espelho está refletindo você. Deus colocou a sua palavra. E a palavra de Deus é o nosso espelho. Se eu quero ver a minha vida se está de acordo com a palavra de Deus, eu vou na presença de Deus, vou na presença da palavra. Eu vou começar a fazer, começar a analisar, equilibrar a minha vida com a palavra de Deus. Se estou certo ou se eu estou errado. O Eclesiastes falou, meu filho, tem muitas coisas. Se vamos começar a explicar, a escrever, vamos escrever muitos livros. A inspiração é grande, muitas coisas. E até o corpo vai ficar bem cansado. Não vamos terminar de escrever as coisas para dar lição no ser humano. De tudo o que se tem ouvido, que seja na família, que seja na outra igreja, a igreja denominacional, que seja aqui dentro da mensagem, de tudo o que se tem ouvido, aqui uma palavra, um tipo de ar. Cada um de nós escutou tanto a voz de Deus. Cada um de nós escutou Deus falar, que seja na televisão, que seja no rádio, em todo lugar, na internet, nas igrejas. Às vezes, sem frequentar uma igreja, mas você estava já escutando a palavra de Deus. Ou um testemunho, ou uma história. Então, breve, o resumo de tudo o que se tem ouvido na igreja, na internet, no jornal, na Bíblia, no rádio. O fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O fim, o resumo de todas as coisas. Teme a Deus e guarda a sua palavra. Aquele que está na outra igreja, quando o pastor, o padre, o bispo
vai se colocar atrás do púlpito, vai repetir a mesma coisa. Guarda a palavra de Deus. Somos cristãos. Eles falam, somos cristãos da igreja. Nós somos cristãos católicos. Nós somos cristãos. Cristão é aquele que guarda a palavra. O fim de todas as coisas, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor de Deus. Cada pessoa tem que andar com o temor de Deus. O temor de Deus em todo lugar. Dentro da igreja, fora da igreja, em todo lugar. Um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha de Deus, tem que andar com o temor de Deus. Você não espera ficar com o temor de Deus depois que Deus vai te cobrar acerca de uma coisa errada que você fez outra vez. Não espera que Deus te cobra de pecado que você cometeu antes. E depois vai colocar o temor de Deus no coração. De tudo o que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? É a sua palavra. Guarda a palavra. Na mensagem, Deus não chama o homem ao julgamento sem antes advertir. Esta mensagem foi pregada dia 24 de julho de 1963. Deus não chama o homem ao julgamento sem antes advertir. No parágrafo 34. E agora, encontramos que a sua natureza era aqui sempre avisar a um homem antes do juízo. A natureza de Deus é sempre avisar o homem, avisar o ser humano antes do juízo. Quando o profeta pregou esta mensagem, o profeta falou: você não pode dizer que aquela pessoa que está morta era um bêbado, mas Deus não deixou tempo para ele. Esse homem morreu. Foi um bêbado. Esse homem morreu. Foi um ladrão. Mataram ele. Porque Deus não deixou um tempo para se arrepender. Todo o tempo que ele estava vivendo, todos os dias que esse homem viveu aqui na terra, antes de passar pela morte, Deus estava advertido. O homem foi avisar. Será que esta pessoa não passou à frente de uma igreja?
às vezes estava criticando, falando mal dos pastores, falando mal de Deus, falando mal da igreja. Estava passando. Será que ele não tinha uma televisão? Não tinha a internet? Às vezes tinha, estava seguindo. Olha esse ladrão, só pedindo dinheiro, está ficando rico esse pastor, maldito. Deus deixou tempo para ele, para acertar com a palavra de Deus. Bem que ele estava bebendo, mas em todo lugar. Às vezes podia falar, amanhã vou voltar mais. Meu cliente, hoje trouxe pouco dinheiro, amanhã vou voltar mais, se Deus quiser. Ele sabia que tem um Deus. Ele sabia também que um dia vai passar para a morte. Deus deixou o tempo. Antes de passar no juízo, Deus deixou o tempo. Deus deixa o tempo a cada pessoa. Deus deixa um tempo, às vezes, para você acertar. Mas o que passa na vida de uma pessoa? E ele, ou ela, vai começar com o temor de Deus. E depois vai cometer algo. Aquilo vai passar. Tá vendo? Passou. Deus não me fez nada. Outro dia, vai fazer mais uma outra coisa. Sempre com a boa saúde. Às vezes com muitas bênçãos. Tá vendo? Tá vendo? Não passou nada. Não é diferente. Amanhã, ou depois da manhã, vai cometer mais um erro mais grave. E vai se acostumar com o pecado. Pode vir na igreja, sentar, cantar, fazer tudo, mas o coração longe de Deus. Depois da saída, e acaba com Deus. As coisas de Deus só dentro da igreja. Fora da igreja, eu também tenho a minha vida, tenho que fazer tudo. Quando vai entrar na igreja todo mundo é santo. Se o padre fuma o cigarro, o padre não vai fumar o cigarro durante a missa, porque é a casa de Deus. Se o pastor bebe muito, ele não vai subir no altar com uma garrafa de uísque, porque é casa de Deus. Todo mundo é santo. Mas a vida passa fora da casa de Deus. A natureza de Deus era. A natureza de Deus é. Agora, encontramos que a sua natureza era aqui. Sempre avisar ao homem antes do juízo. Avisar uma nação antes do juízo. A ira de Deus vai descer neste mundo. Cada nação vai ser julgada segundo os atos. Cada país, cada família, cada pessoa. Na palavra de Deus está escrito, é uma abominação quando o homem vai sair com outro homem, uma abominação. Quando o homem vai se casar com um animal, uma abominação. Quando a mulher vai se casar com a outra mulher, uma abominação. Mas a nação, o país, o mundo, deu acesso. E esse pecado está
de Deus é uma abominação. Será que Deus fechou os olhos? Não. Deus deixou um tempo. Depois, se a pessoa não se acerta, o juízo de Deus, ou a ira de Deus cai sobre ele. Avisar uma nação antes de juízo. E assim sucessivamente. Ele sempre dá seu aviso. Amém. Um lembrete para nós de uma responsabilidade. Como falei ontem. Que cada um de nós é responsável da sua vida, da sua maneira de viver, dos seus atos, dos seus pecados. E Deus julgará um dia cada um de nós segundo os atos. Deus não vai julgar o profeta no meu lugar. Deus não vai te julgar no meu lugar. Cada um de nós vai se apresentar na presença de Deus. Somos responsáveis. E Deus nos tem posto aqui a terra para um propósito para o qual Ele nos tem posto aqui. Somos responsáveis. Deus tem um propósito. Deus te colocou nesta terra por um propósito. E Deus enviou esta mensagem por um propósito. Tem uma razão. É um dia quando o tempo estará lá, cada um de nós vai receber a sua recompensa. O fim de todas as coisas. O fim é: teme a Deus e guarda a sua palavra. O temor de Deus. É isso que eu quero falar. Temor de Deus. Temor de Deus na vida toda. Temor de Deus em todo lugar. Temor de Deus no trabalho, no seu trabalho. Temor de Deus nas coisas de Deus. Tem que ficar com temor. A natureza de Deus, a sua natureza é aqui sempre avisar a um homem antes do juízo, avisar uma nação antes do juízo. É assim sucessivamente. Ele sempre dá o seu aviso, um lembrete para nós de uma responsabilidade. Cada um de nós tem que fazer uma coisa de uma forma certa. De uma forma certa. Quando você está chegando aqui, quando você está indo na igreja, vai de uma forma certa. Não fala que é porque
porque não tem nada para fazer aqui em casa, para não perder o dia, então eu vou na igreja. Você não está indo na forma certa e você não vai receber nada. Como falou o profeta, que a gente vai à igreja para esconder as suas fraquezas. Se nós vamos fazer isso, vamos fazer uma coisa errada. Não vai na igreja para esconder a sua fraqueza, não. Vai para acertar com Deus. Vai para buscar a ajuda de Deus. É uma responsabilidade. Escutar a palavra, de viver a palavra, de guardar a palavra. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Somos responsáveis. Somos responsáveis diante de Deus. E Deus nos tem posto aqui a terra para um propósito, para o qual Ele nos tem posto aqui. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Na mensagem, humilha-te e militar. No dia 14 de julho de 1963, domingo à noite, no Branham Tabernáculo. Acima de todas as coisas, e pelas nossas armas individuais, que somos responsáveis diante de Deus. Ou decide toutes choses. Não somos responsáveis. Chacun é responsável de son âme devant le Seigneur. A casa de Deus é como hospital, como um posto médico. O remédio para tirar o pecado, para curar a sua alma, é a palavra de Deus. Amém. É o grande médico, é o Senhor Jesus Cristo. Acima de todas as coisas, é pelas nossas almas individuais que somos responsáveis diante de Deus. Está bem? É você indo ao céu. C'est toi qui vas au ciel. Isto não é se eu vou ou ela vai. É você indo, está bem? Você primeiro. Você primeiro. Quando escutamos a palavra, quando recebemos a palavra de Deus nos nossos corações, eu não vou receber a palavra de Deus no lugar da irmã Maia, não. Cada um de nós. Cada um de nós. É responsável. Eu estava lendo uma coisa aqui, esqueci o nome da mensagem.
conferência com Deus. Na mensagem. Na mensagem, conferências. Foi pregado no dia 8 de julho de 1963. Era um sábado. No parágrafo 281 até 282. Tá? Ele está brincando com o bebê? Deus tem de julgar a igreja por meio de uma coisa. A profeta falou que a natureza de Deus sempre é avisar antes do juízo. Avisar uma nação antes do juízo. Mas haverá juízo. Se haverá juízo, se haverá julgamento, Deus vai julgar esta pessoa, Deus vai julgar a nação, Deus vai julgar a igreja. Através do quê? Se Deus decidir julgar o mundo, julgar uma pessoa, ela tem uma coisa pela qual vai usar para julgar esta pessoa. Deus tem de julgar a igreja por meio de uma coisa. Qual é esta coisa? Deus tem de julgar o mundo por algum padrão. Quando a palavra de Deus fala que Deus tem um padrão para julgar o mundo, aquela coisa é uma coisa universal. O mesmo peso, a mesma forma, a mesma capacidade, o mesmo poder, não muda. Deus tem de julgar o mundo por algum padrão. Vocês creem nisso? Pergunta. Conhece lá. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Bem, se ele vai julgá-lo pela igreja, qual é a igreja? Ah, não. Nós somos primeiro. A nossa igreja é a primeira igreja do mundo. A igreja que o apóstolo Paulo deixou. A igreja que o apóstolo João deixou. Nossa é a primeira. Deus vai julgar o mundo através da igreja. Qual é a igreja? Bem, se ele vai julgá-lo pela igreja. Qual é a igreja? Se ele o julgar pela católica romana, a grega está perdida. Se Deus vai julgar o mundo pela igreja católica romana, a igreja católica grega está perdida. Então Deus não vai usar a igreja para julgar o mundo. Se o julgar pela grega, a romana está perdida.
julgar o humano, está perdido. Se eu julgar pela metodista, a batista está perdida. Se Deus vai falar, então, eu amo muito a igreja batista. Se Deus vai julgar a igreja, o mundo, pela igreja batista, a igreja metodista está perdida. Se Deus vai escolher a igreja metodista para julgar o mundo, a igreja batista, a igreja católica grega, católica romana, está perdida. Vice-versa. Se eu julgar pela unidade, a dualidade está perdida. Se Deus vai julgar a igreja, o mundo, pela igreja, a unidade, que crê que tem um Deus, a dualidade, a igreja, a dualidade vai ser perdida. Ele crê que tem dois deuses, Pai e o Filho. Está perdido. Se eu julgar pela dualidade, a Trindade está perdida. Se Deus vai julgar o mundo pela igreja que crê que tem dois deuses, a igreja que crê que tem três deuses está perdida. Se eu julgar pela Trindade, ambas estão perdidas. E a igreja pentecostal perdida. Testemunho de Jeová. É a Assembleia de Deus. É nós que estamos na mensagem. É por isso Deus não vai julgar o mundo pela igreja. Aí está. Qual é isto? Que é isto? Irmãos, é um monte de bobagem. Se Deus vai escolher uma igreja, uma bobagem. Deus tem de ter algum padrão. Se eu tivesse de me unir a uma igreja, a qual deveria me unir? A sua. E você não se une a essa. Então, o profeta está continuando. 286. Se Deus se julgar o mundo pela igreja católica, a protestante está perdida. Se ele tomar parte pelos protestantes, qual deles? Se ele julgar pela igreja católica, há muitas diferentes receios quanto às esferas da igreja católica. Assim, qual vai ser? Veja, a pessoa ficaria confusa. Não se conseguiria saber o que fazer. 287. Mas aqui está, pelo que Deus o julgará. A palavra. Amém. Deus julgará o mundo pela sua palavra. Esse é o padrão. Palavra de Deus. É o padrão. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Baseado nisto, tomo minha posição. Qualquer outro terreno e areia movediça. Qualquer outra terreno e areia movediça. Le reste, ce sont des sables mouvants. La parole de Dieu. É por isso, Eclesiastes diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos.
dever de todo ser humano guardar a palavra de Deus, respeitar a Deus, respeitar a sua palavra. Amém. Se Deus está precisando para ele ser respeitado, respeitar a sua palavra, então Deus está nos corações dos seus filhos, das suas filhas, dos seus servos. Como você pode respeitar a Deus, temer a Deus, que você nunca viu toda a vida, se você não respeita teu irmão, a tua irmã? Como você vai conseguir respeitar Deus? Ter o temor de Deus, o Deus que você nunca viu, e você ainda não consegue respeitar o teu próximo, o teu irmão, a tua irmã. A mensagem final do livro de Eclesiastes faz-nos lembrar de uma verdade solene e inalterável: a prestação de contas do ser humano perante Deus por todos os seus atos. O Senhor julgará a todos nós, crente e incrédulo. Mas esse julgamento, que seja para nós crentes ou aquele que está fora da palavra, eu aviso: o temor de Deus. Aquilo não foi dado a todo mundo. Somente aquele que fora nascido de novo, aquele que tem a revelação. Tem a Deus e guarda a sua palavra. O profeta, numa das mensagens, diz assim: que encontramos as pessoas aqui nesta terra, os homens valentes, quando ele tem muito dinheiro, quando ele tem a saúde, a influência na sociedade, ele vai começar a zombar de Deus. Na mensagem, considerando os nossos caminhos. Quando a pessoa está com boa saúde, tem dinheiro, é um famoso, tem fama, vai começar a zombar de Deus, zombar dos pastores, das igrejas, das coisas divinas. Mas quando o homem vai ficar doente, será o primeiro para procurar. Aqui não tem um servo de Deus, aqui não tem uma igreja, aqui não tem um pastor. No parágrafo 12, considerando os nossos caminhos, como nos foi dito, bom
em Gerson. Enquanto estava morrendo no quarto do hospital, gritou: "Oh Deus, se existe um Deus, tenha misericórdia de mim." Você pode dizer coisas pesadas enquanto você está se sentindo bem. Mas quando a morte vier bater a sua porta, você vai mudar de opinião. No decorrer de meus dias, tenho visto muitos desses homens que não se importavam com a igreja, e não se importavam com Deus, e nada que for certo, mas deixa-os entrar em problema. O médico dizer que é um câncer devorando você aos poucos. Ela vai procurar alguém para orar por eles rapidamente. Deus tem uma maneira para fazer você reconhecê-lo. Amém. O temor de Deus. Há um Deus santo. Há um Deus. Há um céu para entrar. Tem também um inferno para entrar. Deus colocou tudo na nossa frente. A oportunidade. Diante da palavra de Deus, diante do seu mandamento, você não fica um homem forte para dizer que não há nada. Tem um tempo. Deus enviou a mensagem para mudar as nossas mentes, para mudar as nossas vidas. Tem que ver uma diferença. Se a vida que você está levando é a mesma vida que você tinha antes de acreditar na mensagem, antes de aceitar a mensagem, tem uma coisa errada. Tem que passar na porta da morte. Se a mesma influência que você tem é a mesma influência, o mesmo ato, o mesmo erro, quando você estava na igreja denominacional, entrou na mensagem com a mesma vida. Tem uma coisa errada. Teme a Deus. Tem disciplina nesta mensagem. Tem disciplina na palavra de Deus. O homem vai ficar corajoso, falando, zombando. É aquele que está perto dele. Vai aplaudir. Verdade, você mesmo, falou mesmo. Você é um garoto, campeão. Vale colocar o nome, campeão. Campeão, falando mal dos pastores, falando mal da sua igreja, falando mal do seu irmão, falando mal da sua irmã, falando mal dos líderes. Campeão. Ele vai ficar famoso, vai ganhar fama em todo lugar. Tem um amigo no Canadá que nunca vi na sua vida, porque ele é famoso, zombado dos outros. Tem outro amigo que está na Europa, no mesmo grupo, um amigo na África, no mesmo grupo. Formaram um grupo somente para utilizar. Mas deixa algo batendo na sua porta. Então aí começa. Se tem um Deus, tem Deus, misericórdia de mim. Temor de Deus. Respeitar a Deus.
respeitar a sua palavra. Se nós podemos respeitar Deus, se nós podemos respeitar a sua palavra, é o nosso dever também de respeitar o próximo, respeitar a sua igreja, respeitar o seu pastor. Ah não, eu vou só naquela igreja porque eu pego carona. Na igreja não tem questão de carona. Amanhã vai encontrar, vai na outra. Ah não, aqui estava buscando sua carona. E outro dia. Agora ande muito. É melhor sentar em casa. Vou começar a escutar as fitas. Depois, não escutei já as fitas. Fiquei cansado. Tudo é carona. Não tem carona nas coisas de Deus. Amém. Esse moço estava lá no quarto do hospital. Bom, em Jesus. Quando a morte apertou no seu coração, gritou: oh Deus! Se existe um Deus, tenha misericórdia de mim! Você pode dizer coisas pesadas, piadas, enquanto você está se sentindo bem. Quando você tem dinheiro, quando você tem todas as coisas. Mas quando a morte vier bater a sua porta, você vai mudar de opinião. Procurando. Não tem um pastor, não tem um irmão, não tem um cristão aqui para fazer oração para mim. Irmão de Deus. As coisas pesadas que nós falamos, tudo está registrado. Todo está registrado. Por isso, no último dia, no dia do juízo, cada um de nós. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. A mensagem final do livro de Eclesiastes faz nos lembrar de uma verdade solene e inalterável, a prestação de contas do ser humano perante Deus por todos os seus atos. O Senhor julgará a todos nós, crentes e incrédulos. Todos os nossos atos, bom e mau. É mais. Devemos mudar a nossa forma de vir aqui na igreja. A nossa forma de viver. Nossa maneira de considerar as coisas de Deus. Nossa maneira de considerar os outros, a nossa maneira de considerar o servo de Deus, tem que mudar o nosso quadro. Temor, todo mundo tem que temer Deus. Ontem falei sobre Miriam, a irmã do profeta Moisés. Depois de saída no Egito, no deserto, quando atravessou o mar, Miriam estava cantando, jubilando. Ele tinha o dom de profecia.
Onde recebeu visão? Deus usando ele. Mas um dia, ele começou a falar mal do seu irmão, o profeta Moisés. Porque Moisés casou com uma mulher estrangeira. Casou com uma mulher etíope. Sephora começou a falar, segundo a palavra de Deus, meu irmão Arão, não é pecado, não é contrário. Ei, Arão, até eu morro, segundo a palavra de Deus. Deus falou, quem é você, final de contas? A ira de Deus caiu sobre Miriam. Pegou a lepra. Miriam foi isolada num canto até no dia da sua morte. Tinha direito de falar, segundo a palavra de Deus. No que Deus falou, que ninguém pode casar fora. Mas Moisés foi casar fora. Segundo a palavra de Deus, Miriam tinha razão. Mas Deus permitiu. Porque Moisés era o tipo de Cristo. Sephora, tipo da noiva. Noiva estrangeira. A gente, os crentes de gentio. Mas aquilo pesou na presença de Deus. Miriam, você tem o dom de profetizar. Quero deixar o dom de profetizar até tocar no lugar do sacerdote. Olha, Noemi estava lá nesta cidade bem pequena, sem forma. Oh Deus do céu. Estava lá em Belém. Uma cidade bem pequena, sem forma. Belém, Betlém, significa a casa e o pão de Deus. Se casou. Deus abençoou eles. E tinha 2 filhos. Depois de tantos anos, morando naquela cidade de Belém, Noemi descobriu, não tinha Facebook, não tinha internet, eu não sei como ela descobriu que lá, na outra cidade, Moab, tinha o pão de favor. Deus abençoou Moab, tinha tudo de favor. Então, a esposa Noemi começou a influenciar seu marido. Tem que sair daqui. Tem que deixar essa cidade. Nossa, que miserável. Nossa, eu não vou conseguir mais. Mas quando você casou, você morou nesta cidade, deu luz aos 2 filhos, criou. Os filhos conseguiram se casar na mesma cidade. Havia dificuldade. Você não vê tudo isso só agora, porque está descobrindo que lá tem o pão de favor. Estava lá na palavra de Deus. A coisa mais importante para ela era estar na casa de pão de Deus. A casa do pão de Deus. Mas Noemi falou, não podemos viver mais nesta casa
Não queremos mais contar com Deus. Mas tem que trabalhar, lutar com nossos esforços. Quando ela estava falando assim, já saiu na palavra de Deus. Influenciou seu marido, os seus filhos, as noras. Falou, boa ideia. Sabe, segundo a história, esta cidade de Moab, quem fundou a cidade? São os nossos primos, sabe? Os filhos de Ló. Ló era. Começou a contar a história. Então, somos famílias. Vamos lá. Os nossos irmãos, não vamos colocar fora. Pois é. A Nora fala, pois é, vamos. Deixou a casa do pão de Deus. Chegaram lá como se refugiados no país de Moab. A terra própria era Belém. Deixou Belém para ir viver na outra terra. Chegou lá como refugiados. Quando chegaram lá, nós somos do tribo de Judá. Os irmãos primos, segundo a palavra de Deus. Aí encontramos os nossos bem-vindo. Casa de favor, sem pagar nada. Não te falei, a casa está aqui, não te falei. Cesta básica, tudo. Não te falei, aqui agora, somos bem, tem que comer. Nora, tem que comer. Somos atrasados. Tem que comer, recuperar todos os dias que nós ficamos com fome. De manhã, com licença, aqui você está bem, leite, café de manhã, relaxa, isso tudo, pizza. Nossa, aqui está bem. Com aquele gozo da comida de Moab. Maldita terra de Belém. Eu não vou voltar mais lá. Deus me livre. Deus me livre. Não vou voltar mais lá. Aquele que ficou lá está morrendo de fome. Deus me livre. Deus falou, chega! Comeu pão, ficou bem alegre, e você começa a zombar da terra, aonde que eu dei a minha promessa. Na verdade não tinha nada no Belém, fome, poeira, não tinha nada. Casa sem forma, não tinha nada. Os homens perderam peso porque havia fome. Mas lá, Moab, pão de favor. Deus falou, chega. Deus desceu a sua ira. Matou o seu esposo. Depois de ter seu esposo, matou o primeiro filho. Depois de ter o filho, matou o segundo filho. O homem ficou. Começou a lembrar. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Fiquei sem marido. Acerca do pão de favor, fiquei sem marido. Fiquei aqui, sem filhos. Eu vou retornar na minha terra. De repente, a mensagem chegou. Noemi, sabe em Belém, o pão, nossa, o pão é de pão, o pão, o gozo do pão. Noemi, você nunca comia esse pão. Você não pode comparar o pão de Belém com essa porcaria que você está comendo. Aí é, tudo que estão comendo aqui é porcaria. Meu Deus, tem que voltar. Mas já perdeu tudo. Marido, filhos. A influência levou o marido. A revelação enganosa da mulher fez que Deus pode matar os 2 filhos
e o marido. Voltou. Foi com alegria, com a força, mas voltou humilhada. Sim, Noemi entrou naquela terra humilhada, ela podia sair com alegria. Tem que tomar cuidado. As coisas que nós passamos na vida, tem que tomar cuidado. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Tem que observar tudo com a palavra de Deus, segundo a revelação da palavra de Deus. Noemi falou: então, ninguém me chama mais, mulher valorosa, ninguém me chama mais de Noemi. O meu nome agora é Bololó. Mara, diante de Deus. Deus prometeu. Deus prometeu. Se Deus prometeu, fica na palavra de Deus. Amém. Fica lá. Mesmo se vai passar 1 ano, 15 anos, você fica lá firme na palavra de Deus. Ah, não, vou deixar a palavra de Deus. Lá foi convidado numa igreja denominacional. Se é lá para ficar pastor, tem uma casa, tem um carro novo Cadillac, o meu salário de 5 mil reais por mês. Vou abandonar a palavra de Deus. Nossa, uma bênção que eu nunca experimentei na minha vida. É a morte. Vai. Maldita esta pequena igreja de 4 pessoas. Mas Deus só falou aonde se encontra 2 ou 3. Eu estou no meio. Amém. Amém. Ah, nossa, eu não sei. Como eu posso explicar isso? O pastor pobre, sem casa, sem comida, sem roupa, sem nada. Será que é verdadeiro pastor de Deus? Será que é um servo de Deus? Nossa, aqui na nossa igreja tem comitê que sustenta os pastores. Não, eu não acredito. Eu comecei a fazer observação em cada igreja, cada pastor. O nosso é miserável. O reino de Deus é não para o dinheiro, não para a roupa, não para a casa. Havia um pastor nos Estados Unidos, 15 anos, pregava o Evangelho de Deus, mas só para comer assim, ele vai comer hoje, guardar uma metade de comida para comer amanhã e ir pregar o Evangelho. E com tanto frio, para aquecer aquela comida, através do ferro e ele vai colocar o ferro, vai virar o ferro, buscar, colocar em cima do ferro, e a panela, até que a comida vai ficar 15 anos. Mas estava frio com a palavra de Deus. O nosso profeta sofreu tanto, miserável. Todo mundo falava dele, mas depois Deus abençoou. Amém. As bênçãos não significa que você está com Deus, mas nós temos o direito de ser abençoados. Mas a primeira coisa, em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém. Primeiro reino. Tudo que você está fazendo tem que olhar na palavra, pedindo a Deus se realmente é a sua vontade ou não. Oh, Noemi. Às vezes temos um descontrole emocional.
as coisas que estão na vida. Se agora o irmão ama, vai falar que eu vou no Canadá. Tem um amigo me falou que dá tudo. Nossa, tudo em favor. Quando você chega no aeroporto, você tem casa, tem carro, tem salário, tem tudo. Nossa, outra, eu também vou. Outro vai deixar o seu marido, porque escutou que no Canadá tudo é de favor. Vai pedir um divórcio para viajar. Foi a influência. Vai ficar rebelde no seu marido, na sua esposa, na igreja, procurando a maneira para ir. Às vezes, não perguntamos. Você está morrendo aqui de fome. Quanto você ganha? 850. Nossa! Vem aqui na nossa cidade. Eu ganho 5 mil reais por mês. Sem ajuntar, sem adicionar o gasto. Minha esposa, vamos fechar a igreja. Ainda tem um bom salário. Vamos fechar a igreja, vamos, ainda tem um bom salário. Às vezes temos um descontrole emocional em algum lugar e não pensamos em Deus. Não oramos sobre isso, nem perguntamos ao Senhor se devemos fazê-lo. E verificamos que nosso suprimento de bênção é cortado depois de fazer algo sem a vontade de Deus. Você vai remarcar aqui a tua conexão de bênção, Deus vai cortar. Por que não tem mais crédito? Por que não tem mais isso? Será que não tem direito? Senhor, me fala agora. Será que não tem direito? Você me colocou aqui para sofrer? Que é isso, puxa vida? Aquilo que você fez foi a vontade de Deus? Você é o primeiro para reclamar, mas não foi o primeiro para perguntar se é a vontade de Deus. Então, nós perguntamos às vezes, bem, gostaria de saber por que não posso mais ter bênção. Você não vigia. Você se descuida da sua vida de oração. Diz, bem, eu sou cristão. Bem, esse é o maior sinal do que devo orar mais do que nunca. Leia a Bíblia todos os dias. Amém. Ore todos os dias. Amém. Não tome decisões ásperas demais ou rápido demais, sem primeiro levar Deus em consideração. Amém. A respeito disso. Amém. Não tome decisão rapidamente. Não fica boelo para tomar a decisão daquela coisa. Mas leva este assunto a Deus. Primeiramente, leva aquilo a Deus em consideração. Tem que considerar o teu bem. Consideração a Deus. O marido tem que dar consideração à sua esposa, a esposa com seu marido. Como ele quer. De repente, depois de acordar, tomar café, tudo, depois vai sair com a mala. Pastor, estou viajando por 4 dias. Eu vou chegar lá no Belém, tem um amigo meu que chegou lá ontem, falou que ele vai viajar lá na Argentina. Eu quero conversar com ele. O que você está dizendo? O teu conselho? Vai. Você está chegando agora a informar o pastor. Vai. Sem consideração. O filho lá dentro da casa, depois de tomar banho,
depois do almoço, depois de tudo, janta, à noite, vai. Pai, eu estou indo na festa do meu amigo, o aniversário do meu amigo. O que o pai está falando? Ou tem um conselho, pai? Mas vai, filho. Você não avisa, não vai. Mas, a Bíblia fala, a mensagem está falando, leva aquilo em consideração diante do teu Deus. Então veja o que o Espírito Santo lhe falará. Ele pode não lhe dar uma visão, mas lhe falará de alguma forma para que você saiba, se você for sincero em lhe pedir. Como foi o outro profeta? Ele estava lá em Moabe. Um profeta de Deus, uma igreja grande, pregando a palavra de Deus. Havia um altar grande, mas a coluna de fogo estava do lado do povo de Israel. O rei Baraque falou, mandou uma carta, chega aqui rapidamente. Você é profeta de Deus, você é o pastor, tem uma igreja grande, nós vamos sustentar você, vai apoiar o teu ministério, vai amaldiçoar o povo de Israel, para não entrar e chegar aqui no nosso país. Israel estava vindo, antes de atravessar território da Moabe. Foi, o profeta foi, Deus, posso ir amaldiçoar o teu povo? Deus fala com ele, o que está escrito na palavra? Se você vai amaldiçoar Israel, e eu vou te amaldiçoar. Se você vai abençoar o meu povo Israel, eu também te abençoarei. Não vai. Foi. Rei, Deus me falou para não ir. Não quero estudar isso. Puxa vida, vai, você tem muito dinheiro. O profeta subiu no cavalo, em cima do cavalo, começou a andar, aí amaldiçoar o povo. Só no caminho. O anjo de Deus desceu com a espada. O cavalo começou a recuar. Começou a recuar. Mas aquele profeta estava batendo nele. Burro, vamos! Temos um chefe aqui, burro, vamos! Leva o profeta de Deus. Vou te amaldiçoar. Eu te tiro, vamos, burro! O cavalo falou, eu não te levo. Em todo lugar que você me leva, eu vou, eu não te levo. Você não está vendo o anjo de Deus? A Bíblia fala aí, pela primeira vez que o animal falou. E Deus abriu os olhos do profeta. Senhor meu Deus! Já foi Satanás, mais tarde. Porque ele não escutou a palavra de Deus. Teme a Deus. Guarda a sua palavra. A palavra de Deus tem uma influência. Nesta palavra temos uma natureza. Em todo lugar você vai mostrar e viver aquela vida. Você não fala não aqui na faculdade, na universidade, porque os meus amigos fumam maconha, eu também vou fumar para resgatar ele. Não tem nada de bom dentro de você. Porque Paulo falou, se eu vou chegar lá no meio da gente que não sabe Deus, eu também vou ficar com ele para resgatar ele. Fumando maconha para resgatar? Não.
Não, tem uma coisa errada. Não. Sabe, porque ele tem um namorado. O meu amigo tem um namorado e eu também tenho que fazer isso para resgatar ele na palavra de Deus. Nada, não tem nada de bom dentro de você. Meu Deus. Queremos guardar a natureza divina de Deus. Em todo lugar que você está, Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Não apoia uma coisa errada. Porque o meu professor, porque o meu amigo, porque a minha amiga, eu amo, gosto muito dela. Mas a amiga fica lá para zombar da palavra de Deus. Deus não me deixa, e é verdade mesmo. É verdade. É verdade. Senão você vai perder aquela moedinha que a amiga ou amigo te dá cada dia. Você não pode fazer isso. Teme a Deus. (95) Acreditei. A mensagem era o novo na mensagem. Um ano depois, no tempo das férias de Páscoa, deixei a minha cidade, foi na outra cidade. Havia uma igreja grande da mensagem, igreja do pastor Paulo. E naquela noite da Páscoa, havia vigília na igreja. Eu também fui. Vigiliamos, o culto acabou. Tinha o culto da Santa Ceia naquela noite. E o pão que sobrou, segundo a palavra de Deus, se vai sobrar o pão, tem que queimar no dia seguinte no terceiro. Eu também leio nisso na palavra, sabia nisso. Mas depois, no domingo de manhã, quando o culto terminou, o pastor falou que o ministro, os pastores, vão sair nessa porta e depois a congregação vai continuar saindo. Saímos. Ficamos lá fora, apertando a mão de um do outro. E o diácono Alex saiu com o pão que sobrou na Santa Ceia para queimar. Passou lá no nosso meio. O pastor falou que, estou com fome, tem que comer. Aproveita o pão daqui, aproveita. O pastor comendo metade de pão. Todo mundo estava lá como pastor, confirmado para Deus. Pastor, comeu pão, outro. Eu também. Coloquei a minha mão com um pedaço de pão. E a primeira vez eu escutei a voz de Deus. Deixa, não fazer isso. Aí, irmão Joel, você não vai comer. Não escover, não tem questão. Não é questão de escovar, tem que comer pão. O irmão vai queimar. Não vou comer. O diabo foi. Voltei de casa, tremendo. A primeira vez escutei a voz. Eu sei que se vai sobrar pão, ninguém vai comer, tem que queimar. Mas como o pastor comeu pão, todo mundo comendo, a influência. Deus pode perdoar o seu pastor, o seu servo, mas é você. Se eu vou fazer o mesmo erro, porque o irmão fez, o pastor fez, Deus pode perdoar eu e você. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos.
depois de cometer o ato, depois de tomar a decisão, consequência, aí depois. Até a próxima, gente. Estava lendo na mensagem O Livro da Vida do Cordeiro. O irmão Branham, nosso profeta, estava falando a respeito da 10 virgens. A palavra que fez delas virgem. Mas 5 virou loucas. 5 conseguiram se encontrar com o noivo. Porque os 5 tinha azeite nas lâmpadas. A outra 5 não tinha azeite. Na mensagem, o livro da vida do Cordeiro, parágrafo 82, a Bíblia diz: havia 10 virgens que saíram ao encontro do noivo, e 5 eram sábias, e 5 eram loucas, e todas eram virgens, cada uma delas, mas 5 eram sábias e tinha azeite em suas lâmpadas, e fora ao encontro do noivo, e o noivo veio, e as que tinham azeite entraram. Veja, a translação era um noivo. Mas aquele que fora deixado viera e também queria entrar, exatamente como os que vieram e bateram na porta da arca. Noé, deixa-nos entrar, mas Deus fechou a porta. Procurando, verificando cada dia se você, na tua lâmpada, no teu coração, se há azeite, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Não passa o teu tempo, não gasta o teu tempo para fazer a comparação, para falar do fulano, falar da fulana, mas passa o teu tempo para examinar se você está em ordem na palavra de Deus, se você está no caminho reto. Não perde o teu tempo. Vamos tomar nosso lar. Número 237. Le numéro résolution. Vous êtes 37.
minhas mãos vazias, Senhor. Estou aqui. Eu quero fazer qualquer coisa, mesmo a mínima, com a tua vontade. Não quero sair fora da tua palavra. Senhor, me ajude. Ajude-me, Senhor, para ficar dentro da tua palavra, com temor de Deus, para guardar e viver a tua palavra, Senhor. Ajude-me, Pai. Que essa seja a oração de cada um de nós aqui. Temor de Deus. Deus deixa o aviso, dá o aviso, um lembrete para nós. Deus nos postou nesta terra por um propósito, mas nos colocou aqui para fazer a sua vontade. Você não pode ficar relaxando sem perguntar a vontade de Deus e perguntar se aquilo que você está fazendo é correto ou não correto, segundo a palavra de Deus. Haverá juízo. A ira de Deus cairá um dia desse. Qual é a tua posição na palavra de Deus? Aonde você está esta manhã? Aonde Deus te encontra esta manhã? A vocês. Quando que nós estamos na presença do Senhor? Que cada um de nós aqui vai levar seu tempo na oração. Falar com Deus, falar com nosso Pai. Você não sai neste lugar da forma que você entrou. Fala com Deus. Acerta com Deus. Toma uma boa posição. Não fica estável na palavra de Deus. Se você está estável, Deus não vai conseguir tratar com você. Seigneur, je viens faire. Fais-moi grâce, Jésus. Sois miséricordieux envers moi. Sois miséricordieux, Seigneur. Pardonne-moi. Pardonne ma vie. Pardonne mon incrédulité, Seigneur. Je viens, Père. Fais-moi grâce. Je sais que, Seigneur, je serai jugé un jour, Seigneur, dans ta présence, pour chaque parole, Seigneur, que je sais, Seigneur, de parler. Pour la vie, pour les actes, chacun de nous passera ces mêmes chances. Oh Père, pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, que ma vie soit intègre devant toi, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Corrige-moi.
Corrige mon âme, corrige ma vie, Seigneur. Change-moi. Je vais être comme toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur de gloire. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus-Christ, de grâce. Je remets ma vie à toi, Seigneur. Je remets mon âme à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Comme toi, je suis Père bien-aimé. Oh, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce, Père éternel. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Père. Je me remets à toi, Seigneur Jésus. Tendre Père Céleste. Pardonne-moi. Remplis-moi de ton sang. Remplis-moi de ta grâce. À chaque fois que je puisse comparer ma vie, Seigneur, par rapport à ta grâce. De prendre mon temps et examiner ma vie, Seigneur. Parce qu'en premier lieu, je suis responsable de mon âme. Oh Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, Père. Je me remets à toi, Seigneur Jésus. Oh grand Dieu, sois miséricordieux, Seigneur, envers moi. Sois miséricordieux, Seigneur Jésus. Oh, ne m'abandonne pas, Père. Je mets l'église en ta sang. Je suis qu'un homme, Père, plein de erreurs, Seigneur. Mais par ta grâce, j'ai essayé, Seigneur, d'apporter ces messages, Seigneur Jésus-Christ. Je ne savais pas où commencer, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu connais toutes choses. Aide-nous de rester dans la crainte de ta parole, Seigneur. De vivre ces messages. De vivre ces paroles, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Je m'abandonne à toi, Seigneur Jésus. Aide-moi. Aide mon épouse. Aide notre fille. Aide mon frère. Aide ma sœur. Aide cette église. Nous avons grandement besoin de toi. Unis-nous, Seigneur, pour soutenir la même cause. Pur et message de l'air, Seigneur. Aide-nous, Seigneur.